Eu começo esse bloco indo direto a Divinópolis, no centro-oeste do estado, para falar de um grave acidente que matou 8 pessoas na BR-381 em Oliveira nessa quarta-feira. Quem traz mais detalhes desse caso para mim ao vivo é meu amigo, meu mestre, meu irmão, Cláudio Miranda. Muito boa tarde, meu querido. Saudade de você, mas você já vem para cá falar comigo de tragédia, né, querido? Me conta primeiro, depois a gente dá os nossos abraços aí de fraternidade. Pois é, ótima tarde para você, boa tarde para você de casa, alô Minas Gerais, seja bem-vindo aí. Mas triste, lamentável a gente ter que participar hoje para trazer essa triste notícia, essa tragédia que ocorreu ontem aqui na 381 em Oliveira, Stanley. Sim. Eu via você convocando o pessoal para participar, para falar sobre a questão das chuvas e infelizmente com elas também, com as chuvas, né? Além dos problemas que a gente enfrenta nas cidades, tem essa questão do trânsito. Infelizmente, as pessoas às vezes não respeitam o limite de velocidade e as tragédias ocorrem. Vamos ver a reportagem? O que aconteceu ontem, porque 8 pessoas morreram nessa tragédia. Inclusive, dentre as vítimas estão 3 crianças. Veja aí. A destruição dos veículos que se envolveram no acidente é impressionante. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista deste carro prata perdeu o controle da direção, saiu da pista, mas acabou parando no meio da rodovia. E aí ocorreu o engavetamento entre 2 caminhões e mais 3 veículos de passeio e uma carga excedente, uma carga superdimensionada que estava passando aqui pelo local. Um homem, 2 mulheres e uma criança que estavam no Uno morreram na hora. Foi prensada entre 2 caminhões. Um caminhão que prensou o Fiat Uno no outro caminhão que estava mais à frente. A carga de tubos de aço desta carreta, que também se envolveu no engavetamento, se espalhou pela pista. Uma fila de veículos se formou. O motorista de um caminhão não conseguiu frear e provocou outro acidente. Em virtude da pista já interrompida devido ao primeiro acidente, a carreta parou a tempo e nesse intervalo um veículo Classic, né, GM Classic, ficou entre o veículo, o caminhão que bateu, projetou e em seguida pressionou, né, o veículo. 4 pessoas da mesma família, incluindo 2 crianças de 7 e 12 anos, morreram na hora. O congestionamento na BR-381, sentido São Paulo-Belo Horizonte, chegou a quase 20 quilômetros. A cautela, ela tem que ser geral, né, principalmente nessa época do ano. Pista molhada, época de chuva, aumentam consideravelmente os acidentes, então o motorista tem que ter atenção redobrada. Cumprir a velocidade da via, que é muito difícil, né, o motorista ter essa consciência de andar transitar dentro do limite da velocidade, mas a gente pede aí atenção redobrada, principalmente nesses períodos festivos aí no fim do ano. Ô Cláudio, eu estava viajando há poucos dias atrás, fui para Varginha e achei a estrada espetacular do ponto de vista da organização, né? Passei aí até pela entrada de Divinópolis, mas eu pude perceber, amigo, que os motoristas sempre acham que dá para ir numa curva mais fechada, numa ultrapassagem mais arrojada, e aí colhem a consequência de situações como essa. O problema é o seguinte, Stanley, nesse caso não dá para você achar que dá. Isso não existe, essa palavra, eu acho que dá. Ultrapassagem forçada, ultrapassagem proibida, conforme você falou, a gente depara com isso nas estradas, gente que, aqui mesmo na nossa região, você não tem noção a quantidade de pessoas que infelizmente eu fui obrigado a noticiar que perderam a vida devido a essa questão de alta velocidade, chovendo, né? Os nossos amigos caminhoneiros, que me desculpem, a gente sabe da importância deles para o nosso país, mas tem uma parcela mínima, que às vezes provoca uma tragédia. Não respeita o limite de velocidade, principalmente caminhão carregado. Você sai pela estrada aí, tem coisa que a gente não entende, mas você vê caminhão te cortando a 110, 120 por hora. E às vezes você está num carro pequeno. Essa tragédia aí aconteceu por quê? O motorista do carro perdeu o controle da direção, aí a gente tem que alertar mais uma vez a questão da chuva, porque numa curva você perde. O carro parou no meio da pista. O caminhão não respeitou a distância de segurança e acabou provocando essa tragédia. Um parou, o carro parou atrás, não sei se de repente não deu nem prazo de sinalizar, outro caminhão veio e fechou. A mesma coisa aconteceu lá atrás. 2 famílias, infelizmente, aí, praticamente dizimadas. E você coloca com propriedade, Cláudio, que é uma parcela mínima de motoristas de caminhões, mas que produzem tragédias máximas. Né? Agora, tem um detalhe, Stanley, as pessoas às vezes não atentam para essa situação.
8 pessoas perderam a vida. 8. Agora, sabe quantas pessoas, os últimos dados, sabe quantas pessoas morrem no Brasil todos os dias? Sim. Vítimas de acidente? Em média, 130, 137 todos os dias. Há pouco tempo aí, nós ainda estamos, né, de certa forma, atordoados com essa questão aí do acidente com o avião da Chapecoense. 71 morreram. Mas todos os dias, praticamente, 2 tragédias, como a de Chapecó, acontecem no nosso país no trânsito. E a gente imagina não se o que é isso. A gente não se toca. A gente acha que o carro é para... Eu até não entendo por que um carro tem lá no velocímetro 200, 220, se a nossa estrada não pode passar de 110, né? Esses carros potentes, essa loucura toda. E não adianta, às vezes você acha que vai ganhar 1 segundo, você acaba perdendo a vida ou então você provoca um acidente e tira a vida de pessoas inocentes, lamentavelmente. A gente tem que tentar fazer um alerta, fazer com que fatos como esse, uma tragédia como essa seja lembrada, mas de uma forma diferente, tentando conscientizar as pessoas. É cada um fazer a sua parte. Cláudio, estamos sempre à disposição aqui, sobretudo dos seus conhecimentos tão grandiosos que engrandecem tanto o Alterosa Alerta aqui em Belo Horizonte. Por gentileza, participe mais vezes e a prioridade é sempre sua aí, tá, amigão? Eu que agradeço, Stanley. Grande abraço a você, que Deus o abençoe. Abraço a você de casa.